Bom, novamente, obrigado pela participação, né? Vai chegar mais gente aí. Nós já estamos com. Opa, acabou de chegar um agora aqui. Nós estamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis alunos, né? Beleza? Então a gente vai agora é, desmembrar a parte de diodo Zener, certo? E depois nós vamos usar o Zener já na próxima aula, né? Com também alguns exercícios também. A gente vai colocar o Zener junto com o retificador, né? Que já que a gente começou a colocar a parte de filtro, a gente vai desmembrar essa parte aí. Então, o objetivo básico então é esse. A gente tem um sinal alternado, vindo exatamente da rede elétrica. A gente normalmente abaixa esse valor, né? Para a eletrônica precisa de tensões menores, né? 12 volts no máximo em média. Então a gente utiliza um transformador abaixador. Depois a gente retifica esse sinal, né, jogando ele totalmente para o semiciclo positivo ou totalmente para o semiciclo negativo. E a partir daí, nós jogamos num circuito capacitivo, né? Existem várias técnicas, né? Circuito capacitivo, capacitivo indutivo e tal. Eu não estou limitando a todos os tipos, apenas somente no circuito capacitivo. Aí ele praticamente melhora muito, né? Ele já gera uma tensão de ondulação, e aí a partir disso aí a gente tem uma componente contínua sobreposta no sinal ondulatório, tá? Desde que esse valor ondulatório não seja suficiente para perturbar o funcionamento do circuito, admite uma determinada tolerância, tá? Aí, agora nós vamos acoplar na saída desse capacitor, né? Então vamos tirar aquele resistor, né? Então a gente vai passar o resistor por um outro estágio, e entre o resistor e o capacitor nós vamos colocar um circuito com Zener. E aí, a partir desse circuito aí, vai diminuir bastante a tensão de ondulação. Então, tá aí, ó. O funcionamento principal do Zener é praticamente a gente eliminar aquela tensão de ondulação, tá? Ele vai eliminar totalmente? Não. Ele não vai eliminar totalmente, não. Mas ele vai, com certeza, eliminar muito, tá? Mais de 90% ele arranca dentro da parte da ondulação, né? Eletronicamente não existe nenhuma maneira da gente poder retirar a tensão de ondulação, tá? Sempre vai existir, né? Aí quando você utiliza até regulador de tensão, que é um circuito integral próprio para isso, ele vai deixar uma pequenazinha margem lá, tá? Então a única maneira de você ter realmente um circuito totalmente sem tensão de ondulação, se ele alimentasse ele quimicamente, que é no caso, por exemplo, o caso da bateria, né? Ou do circuito químico aí, tá? As células fotovoltaicas, elas, desde que continuem recebendo a mesma luz incidência, então ficaria praticamente contínuo. Mas aí, ao longo do dia, né? A tensão vai subindo e abaixando, então, mas assim, considerando que seria 100% mesmo, seria o detalhe da bateria. Algum comentário antes da gente ir para frente aí? Pode falar aí, estão vindo legal, tá pipocando, como é que tá a situação aí? Quem quiser falar, pode falar no chat aí, me ajuda aí. Só para saber se o pessoal tá ouvindo, tal, como é que é. Ok. Bom, aí o Luiz falou que tá ok, o Hudson falou que tá ok. Então, vamos embora então. Eu vou mandar a tela para vocês aí. Pá, 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 pá. Você está apresentando. Opa. Tá aí. Então, ô, gente, eu até passei o WhatsApp aí, né? Pessoal aí, eu passei a teoria, tá? Hoje é uma aula teórica, tá? Eu vou passar, lógico, assim, eu tô sempre optando primeiro instigar a curiosidade e aí depois que eu vou para as contas mesmo, tá? Então, a aula de hoje, assim, a gente vai fazer a simulação no Tina, mas só mostrar o que dá para fazer, depois a gente vai entender o porquê das coisas. Bom, então tá aqui, diodo Zener, tá? Então vamos verificar a forma do diodo Zener. Ô, gente, o Zener foi, inclusive, essa região Zener, né, foi feito pelo cientista que descobriu, o cara chamado não sei o que, Zener,
tá? Então, o Zener, ele tem um detalhe interessante, seguinte, quando a gente estudou diodo normal, a gente verificava que, né, quando a gente aplicava uma determinada temperatura, deixa eu só colocar o Ctrl F9. Opa, só um pouquinho, Ctrl F9. Uai, não tá querendo não, pessoal? Opa, só um pouquinho. Quando a gente mexer com a parte do diodo normal, né, quando você polariza ele diretamente, ele segue exatamente a curva do diodo, né? Essa inclinação aqui é o que gera exatamente o spice do diodo, tá? Quando a gente estuda diodo real, a gente imagina que ele está indo exatamente nesse sentido aqui, subindo exatamente ordenado aí aqui, né? E quando a gente faz lá no segundo grau, a gente coloca um 0,7 que coloca uma reta para cima. Então agora na engenharia você sabe que tem a tensão de joelho aqui, que já era até vista anteriormente, mas depois a coisa aumenta e diminui de acordo com o espaço dele. Bom, quando você aplicava uma tensão contrária ao diodo, essa tensão de ruptura é uma tensão normalmente alta, tá certo? E essa tensão alta de ruptura, ela praticamente fazia o diodo, tipo, entrar em curto e ao longo do tempo isso ia danificando o diodo, né? Ele não suportaria a tensão de ruptura durante um certo tempo do seu funcionamento. Bom, aí mudaram os materiais lá dentro da situação e aí conseguiu o cara do Zener fazer o seguinte, aí, né, a tensão de ruptura normalmente são valores mais altos, né, são valores lá que 70, 100 volts, né, trabalharam para que isso aqui ficasse mais aqui pro lado de cá, menorzinho, né, com tensões menores lá, que a gente consegue ter Zeners, sei lá, de 3 a, sei lá, 15, 20 volts no máximo, mais ou menos, tá? E que ele pudesse exatamente trabalhar reversamente, e aí automaticamente ele não fosse danificado, tá? Então a sacada do Zener é o seguinte, o Zener é um diodo, como qualquer outro, que ele trabalha na polarização reversa e não se destrói dentro de um determinado limite, de uma determinada região, tá? Desde que você não extrapole aquela região, ele vai trabalhar sem problema nenhum, desse jeito aí. Bom, aí vamos agora, né, aqui ó, diodo Zener, diodo de referência, extensão fabricada no modo de ter um dos lados são fortemente dopado em relação ao outro, tá? E tá explicando como é que eles mudaram a parte química disso, né? A sua estrutura física é projetada para suportar um efeito avalanche que causa ruptura, chamado efeito Zener. No caso, a tensão desse efeito ocorre chamada tensão Zener. Assim, no lugar da ruptura, o diodo entra em condição mantendo a tensão praticamente constante. E essa é a principal característica do diodo, pois ele funciona como um dispositivo estabilizador de tensão. Então, tá aqui, ó. Quando você utiliza o diodo Zener na polarização normal, ele é um diodo comum. Aqui, ó. Ele exatamente pega esse quadrante todo aqui, ele é um diodo comum. Quando ele funciona reversamente, aí nós vamos ter um V-Zener mínimo linkado exatamente à corrente Zener mínima. E a gente vai ter um V-Zener máximo ligado exatamente ao IZ máximo, tá? E aí, entre esses dois pontos aqui, né, é o mínimo que ele consegue regular e o máximo que ele consegue regular dentro dos seus terminais, né? Ele funcionando dentro dessa faixa, o ponto médio, mais ou menos, que a gente considera ponto médio lá, seria a tensão nominal Zener, tá? Então, no mercado aí, existe vários valores de Zener, tá? Tem uns valores meio esquisitos aí, 5,8, 6,1, 7,5, 9,1, 8, acho que é 8,7 também e tal. Então, você precisa de verificar qual que é a tensão que você quer que vá à carga. Tá? Então a tensão na carga vai ser, sei lá, 9. Você não vai achar um Zener de 9, pode até achar, senão você vai lá e compra o 9,1. Tá? É assim que mais ou menos que é feito desse detalhe. Então esse 9,1 vai ser exatamente o ponto, digamos, central aqui, dessa parte aqui
curva aqui, né? E aí ele tem desde que ele não caia menos que a tensão do VZ mínimo e não exceda mais que o VZ máximo por causa da sua corrente, né? O IZ mínimo e o IZ máximo, o que vai acontecer? Ele vai regular, tá? Então, a sacada do Zener é ele trabalhar justamente nessa região do gráfico que está aí mostrando, tá? Nessa regiãozinha aqui, deixa eu até marcar aqui. Então, aí tem que trabalhar nessa região aqui, ó. Então, essa região aqui vai linkar exatamente com o IZ máximo. E essa regiãozinha aqui vai linkar com o IZ mínimo, tá? Então, ele tem que fazer com que o seguinte, a carga que eu vou alimentar, ela tem que ficar nessa região aqui, tá? Dentro dessa região aqui. E aí, o que acontece? O fabricante passa as informações do IZ máximo, tá? O fabricante passa, a gente vai olhar até o Spike. Vou até mostrar aqui de uma vez. Vamos ver aqui, ó. No caso do Tina aqui, por exemplo, eu tenho aqui esse Zener aqui, o N2805. Na hora que eu cliquei nele aqui, olha lá, ele é um Zener de 7,5. Tá vendo? Ele é um Zener de 7,5. E tá aqui, ó, o Zener máximo 1 ampere. Tá vendo? Ó? Então, esse 1 aqui, no gráfico aqui, seria exatamente esse ponto aqui, ó. Deixa eu novamente clicar aqui para, né? Ele é esse cara aqui, ó. Esse que seria o 1 ampere dele, ó. Aqui é o 1 ampere dele, no caso do fabricante. E o fabricante não passa o IZ mínimo, não. Ele não passa, não. A gente tem que calcular o IZ mínimo. Isso existe uma referência, né? Um ponto de vista de trabalho. E aí, desde que ele trabalha dentro do IZ mínimo e IZ máximo, a corrente passa por dentro do Zener, ele vai regular exatamente a sua tensão nominal. Beleza? Alguma dúvida aí, por favor? Continue. Hudson, tá ok. Pode ir? Tranquilo, gente? Nenhuma pergunta? Gente, eu tô achando essas aulas remotas interessantes. Ninguém sente dúvida. Eu falo assim, gente, não é possível, né? Dúvida nenhuma, tal. Não é possível. Então, vamos continuar então. Dá para fazer uma pergunta, coisa aqui. Thalita, você já aprendeu o Zen, né, lá no curso técnico, não foi isso, Thalita? Uai, parece que sim. Parece que. Porque o meu Zen é diferente do técnico lá, como é que é? Não, é a mesma coisa, é isso mesmo. Ah, tá bom, pelo amor de Deus, me ajuda aí. É só porque tem muito tempo, né? Tudo que a gente lembra, não. Ah, então tá bom. Então tá jóia. Então vamos lá, então. Então já apresentamos o componente. Então ele é um componente que ele trabalha paralelamente à carga, na sua maneira reversa. E desde que ele trabalhe no ponto do IZ máximo e do IZ mínimo, ele vai regular a carga com certeza lá. Então vamos continuar aqui. Bom, aí tá aqui, né, no livro do Cruz. Outros livros têm valores diferentes de calcular isso aqui, mas normalmente é esse aqui, tá? A gente considera, né, aqui ó, como eu falei, para seus valores, ele não é normalmente passado pelo fabricante, não. Então estima-se, né, que esse valor ele não chegue ao limite do joelho, né, que kini, exatamente, em inglês quer dizer joelho. Então, o pessoal comenta que esse joelhozinho que está aqui, ó, terminou o joelho, o primeiro ponto deles, eles admitem mais ou menos que seja 10%. Tá? Então, a regulagem que acontece na sua corrente mínima é exatamente depois que passar do joelho aqui. E, pela experiência profissional, diz que isso aqui bate mais ou menos nos 10% de IZ máximo. Então, pronto. Quando é informado o IZ máximo, você pega 10% desse valor, você tem o valor do IZ mínimo. Tá? Então, está feito aqui o aspecto da gente. Então, nesse caso, desse que a gente mostrou aqui no Tina, né? Então, esse cara aqui, ele pode suportar uma corrente de 1 ampere. Né? Então, 1 ampere no máximo, ele suporta. E para ele garantir a regulagem,
tem que passar por dentro dele aqui, no máximo 0,1 ampere. Então, tiver dentro de 0,1 ampere e 1 ampere, ele consegue regular a tensão aqui na carga sem problema nenhum. Se esse valor exceder 1 ampere, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que ele é construído e ele possui uma determinada potência, né? Que é a potência máxima Zener, que é a tensão de Zener, que é dado pelo fabricante pelo Z máximo. Então, se a corrente excitar demais, passar exatamente do valor máximo, ele não aguenta. E automaticamente o fabricante ele te dá uma tolerância. Então, aqui no caso do Spice, desse componente aqui, a gente clicar aqui, aqui ele não deu, não. Deixa eu ver, não, deixa eu aqui, vamos ver aqui. Normalmente o Spice ele apresenta só... aqui ele não colocou, não. Ah, não, tá aqui, desculpa. Tá aqui, ó, 1 watt. Tá vendo aqui, ó? Então, ó, a potência máxima desse caboclo aqui, desse 1N2805, que é um Zener, né? Ele é um Zener de 7,5, tá? Não pode passar na cabeça dele mais de 1 watt, senão ele tende exatamente a arrebentar. Então, olha que detalhe interessante, né? Que se ele estiver passando 1 ampere, que é a pancada maior dele, e exatamente com 7,5 de regulagem, ele vai gerar 7,5 watts, então ele autodestrói. Então você pode ver que é o seguinte, o 1 ampere aqui está falando que é a corrente dele, mas você também não vai poder também, às vezes, trabalhar com a corrente máxima dele também, não. Tá? Então aí a gente vai descobrir, lendo por exatamente no catálogo, né, o que a gente vai poder esquematizar ou não. Então tá aqui, ó, o Zener de 7,5 tá aqui exatamente escrito em cima, tá? Então, o ponto é questão que é o seguinte, o fabricante passa um determinado valor, mas não quer dizer que você pode usar esse valor também, não. Tá? Você vai ter que trabalhar isso, e isso aí você vai ter que fazer uma análise junto com a carga aqui para poder fazer isso. Na aula de hoje, a gente não vai ficar tão concentrado em cálculos, a gente vai ficar mais concentrado em regulação, para como é que funciona. Bom. E se ele ficar abaixo de Z mínimo, né? Se ficar abaixo de Z mínimo, ele vai passar aqui antes do joelho, então ele perde a regulagem, então ele não regula. Tá? Então tá aí o ponto em questão. Bom, aqui dá o circuito do Zener, tá? Que tem um circuito equivalente dele, é como se fosse uma bateria em série com uma resistência, né? E só para fazer um comentário, o Tiner ele representa o Zener com um pedaço quebradinho aqui. Me pergunta por que os caras fizeram isso aqui, não, mas é a simbologia dele. O engraçado é que no quadrinho dele aqui tem os 2 pontos, mas na hora que você puxa aqui só tem um ponto aqui, tá? Me pergunta por que os caras fizeram isso aqui, mas aqui realmente tem 2, mas na hora de ir só tem apenas 1, tá? Bom, vamos continuar aqui na parte teórica aqui, então. Tá aqui a curva final de característica, né, de polarização direta. O que interessa para nós é a polarização reversa e a tensão de ruptura, que vai pegar exatamente a tensão de regulagem dele, tá? Bom, então aqui nós temos, tá um pouco embaçado, né, mas tudo bem. A grande sacada que eu falei para vocês aqui, ó. Deixa eu bater isso. Nós temos aqui, ué, por que não foi? Foi. Ah, tá. Ué. Um pouquinho aqui que o negócio tá... Professor. Oi, pode falar. Só uma dúvida. Quando o Zener é polarizado inversamente, que é aquela questão do efeito avalanche? Vai dar o efeito avalanche até um determinado limite. Né? Existe a corrente ruptura, que é uma corrente que ela destrói o componente, e uma corrente avalanche que vai ser reversa. Tá? Porém, ela não é destrutível. Tá? Ela não vai dar uma avalanche ao contrário, mas ela não é o suficiente para destruir o componente. Ok? Não, entendi. Tá. Vai existir avalanche sim, tá? Bom, então tá aqui o retificador, né, recebendo a onda alternada. Depois a gente utilizando meia onda completa com center tape, ou em ponte a gente vai ter essas 2 características. Então, dos 3, 2
fazem onda completa e um faz meia onda. Independente disso, cair no filtro capacitivo, nós vamos ter essa forma de onda aqui, ó, né? A gente vai ter um negócio mais ou menos assim. Isso aqui pode ser menor ou maior através da análise do tipo de circuito que você está usando anteriormente, né? A gente já discutiu que o circuito meia onda, ele vai piorar a ondulação do circuito. Em contrapartida, o onda completa com center tape e em ponte melhora a aplicação exatamente da tensão de ondulação, né? A gente verificou que também a utilização do meia onda, ele vai exigir uma capacitância maior do que a capacitância do próprio circuito de onda completa, tá? Bom, aí a gente vai tirar a carga e vai jogar a carga lá aqui pro finalzinho aqui, ó. A gente vai jogar a carga. Peraí, por que o negócio não tá armando aqui? Isto. Então aqui, ó. Então, em vez da gente ter o RC aqui, a gente vai deixar o C aqui e vai pôr o R pro lado de cá. Então, na hora que a gente colocar esse resistor aqui na saída, aí a gente vai ter um regulador. Então, ou seja, o sinal vai puxar, vai drenar uma corrente que vai mandar para esse regulador e aí a gente tem que analisar. Então, vamos verificar como é que a gente pode fazer isso, tá? Então, vamos continuando aqui, ó. Regulador de tensão Zen. Aqui, ó, aqui está o circuito básico. Tá vendo aqui, ó? O circuito é básico. Então, o que que eu tenho? Eu tenho uma resistência, tenho o Zener e tem a carga. Vamos para a imagem do Tino que foi mais bonito. Isso, aí, o Tino é mais bonito. Tirar os valores aqui para a gente depois discutir isso aqui. Pessoal, Pode falar. não só para entender a matéria, porque assim, estou vendo a construção de raciocínio, né, da matéria, tudo que a gente aprendeu para trás com retificador e filtro capacitivo vai ser a base, onde é que teria essa fonte aqui de 10 volts, e estaria naquele esquemático que o senhor acabou de passar. Isso. Aqui, ó. Essa fonte que está aqui de 10 volts que eu estou colocando aqui, né? Então, olha só. Deixa eu até fazer uma análise transiente dela aqui. Ok. Aí mandou para outra tela o computador aqui. Deixa eu só esconder umas coisas aqui. Pá. Então, aqui, ó. Eu suprimi todos os sinais, deixei só o 10 com mais ou menos um aqui, tá? Então, lá. Eu não... Ela não é exatamente igual à tensão que sai lá do filtro, né? A questão do filtro carrega um pouquinho, descarrega grande, mas aqui dá para fazer uma simulação razoável. Esse sinal que está mostrando aqui é a saída, tá vendo? Eu tenho aqui 10 volts, né, de tensão contínua, tem um VDC de 10 aqui, e uma tensão de ondulação de quanto? Mais ou menos 1 dá 2, né, gente? Ó, vou colocar aqui, vai dar 11 mais ou menos, ó lá, a 10,99, e aqui vai dar praticamente o 9 mais ou menos. Chegou um pouquinho para cá, vai dar. E, bom, então aí, ó. Então aqui, ó, tá vendo, ó? É exatamente o que está proposto aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu tenho uma tensão média de 10, com uma tensão de ondulação, tá? É lógico que isso aqui tá bonitinho, né? A gente sabe que no caso do carro ele carrega aqui, descarrega no outro, mas a área do gráfico da parte de cima é igual à área do gráfico de baixo. Tanto que a gente comentou que a gente aproxima essa área do gráfico, né? Desde que a tensão de ondulação não exceda 10% do valor da componente contínua, a gente pode aproximar isso como se fosse exatamente um triângulo. Então, em vez de eu, aqui nesse exemplo aqui, então, Mark, em vez de eu ter colocado aqui o capacitor, ter colocado aqui exatamente a ponte retificadora, ter colocado o transformador até chegar à alimentação, eu já estou representando exatamente aqui. Nós vamos, tá? Não, isso aí você pode ter certeza. Nós vamos pegar um circuito grandão. Deixa eu até pegar aqui, ó. Zene. 2, como é que é? Não, nós vamos colocar
um retificador completo, e na saída dele a gente vai pôr o Zener. Esse é o objetivo da matéria, com certeza. Dobrador, acho que eu deixei em outro, retificador Zener, aqui ó, filtro Zener, tá aqui um exemplo aqui, ó. Alt L. Olha lá, tá vendo, ó? Esse aqui, tá vendo, ó? É um retificador onda completa com center tape, com filtro RC, mais o Zener. Tá vendo aqui, ó? Então, a gente estudou praticamente esse pedaço aqui, ó. A gente estudou esse pedaço aqui, e a gente colocou a carga, que aquele R1 que tá ali, em paralelo com o capacitor. Né? Esse resistor aqui estava aqui. Aqui a gente tirou o resistor daqui, colocou lá no final, e agora a gente colocou um componente, um tal de R-Zener, né? Ou um tal de RS, com alguns profissionais lá que escrevem o livro coloca, né? E eu coloquei aqui o Zener. Tá? Então, aí depois nós vamos aprender uma outra técnica para melhorar mais do sinal ainda. Tranquilo aí, Marco? Tranquilo, professor. Tá? Então, o objetivo é esse. Tudo que a gente passou antes, ele agora está virando pré-requisito para a gente jogar na carga. Então, o objetivo é a gente ter o quê? Esse sinal senoidal que veio aqui na entrada, pimba, vim aqui para cá. Só que agora, o que eu estou fazendo? Eu estou deletando isso aqui. Eu transformei esse pedaço aqui para o nosso estudo em exatamente isso aqui, ó. Aqui, ó. Transformei isso aqui. Ele é exatamente aquele... Não, não é, mas dá para fazer o estudo com ele dessa maneira, com certeza. Tá? Então, assim, né, essa forma de onda aqui, ela é a forma de onda que sai realmente do retificador? Não, mas a área de cima bate com a área de baixo, o valor médio vai dar 10, então a gente consegue fazer o estudo, sim, sem problema nenhum. Porque o que me interessa para os cálculos do Zener é a tensão máxima e a tensão mínima. Então, independente se você tiver mais espaçado ou menos espaçado, desde que as áreas sejam aproximadas, não tem nenhum problema, não. Tranquilo, gente? Pode continuar aí? Beleza? Comentários, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Só na hora da prova. Todo mundo preocupa com prova, né? É difícil demais também. Dúvidas? Ninguém tá com dúvida aí, não? Vamos ver aí. Vamos ver aí. Luiz Cac. E aí? Dúvida de alguma coisa? Você estava meio sumido aí, né, Luiz? Acontecendo. Tá tendo umas outras aqui em casa e ficou meio difícil de ficar entrando na internet. Mas tá tranquilo por enquanto. Pode ficar tranquilo que tá gravado tudo. Só um pouquinho. As aulas estão gravadas, aí você pode acompanhar, não tem. Agora, não pode deixar de acompanhar as antigas, né? Acompanhar certinho, não tem problema não, tá? Então, assim, a gente está evoluindo, chegou a esse patamar aí. Vamos ver aqui. Jonathan, e aí? Ele só escreve, falar não fala nada. Ele só escreve. Quer ver? Lá vai. Ótimo. Então, tranquilo. Continuar aqui, então, com a parte que interessa, né? Então, que eu coloquei mostrando exatamente a parte do circuito. Então, gente, ó, tá aqui mostrando exatamente, ó, tá vendo? Esse VZener aqui vai ser exatamente a tensão do Zener, tá? Então, o VZener aqui vai ser igual a tensão na carga, logicamente. E aí a gente tem que fazer o seguinte: quando que for totalmente contínuo, aí a conta é fácil. A conta é direta. Se aqui for totalmente contínuo, né? Porque eu posso ter essa necessidade também. Eu preciso, às vezes, diminuir a tensão. Então, eu coloco exatamente o valor contínuo aqui. É tranquilo. Essa tensão, menos a tensão do Zener, eu vou lá e especifico praticamente esse R aqui. Agora, quando ele tem uma componente ondulatória, aí nós estamos com um probleminha. Vou mostrar aqui, ó. Opa, só um pouquinho. Show de curva. Sai fora, sai fora, sai fora. Você. Então, aqui, ó. Deixa eu pegar esse cara aqui. Então, olha só. Quando a gente tem, neste caso,
um circuito que gera uma forma de onda dessa aqui, tudo bem que a tensão média é 10, mas aí vai dar um pico de 10 e vai dar um pico de 11 e um pico de 9. Um pico de 11 e um pico de 9. Tá? Então, aí ele tem valor máximo e valor mínimo. Valor máximo e valor mínimo. Então, neste caso, para esse ponto aqui, ele tem uma resistência de Zener. E para esse valor aqui, tem outra resistência de Zener. Então, a gente tem que achar essas duas resistências, somá-las e dividir por 2 para a gente achar a mediana melhor possível aqui, tá? É o que nós vamos fazer dentro dessa situação que a gente vai verificar aqui, ó, tá? Bom, continuando. Aqui tá mostrando uns detalhes de corrente que eu acho que fica meio óbvio. Bom, vamos agora no circuito aqui, vamos fazer umas simulações para a gente brincar um pouquinho, né? Para a gente verificar o que a gente especifica aqui. Gente, primeiro detalhe é o seguinte, olha só, esse Zener que está aqui, ele é um Zener, ele escreve aqui primeiro, usei Zener 7,5, ele é um Zener de 7,5, tá? E aqui eu tenho 10 volts, né? Então a forma de onda aqui é 10 volts. Para cima, no triangular, com a componente ondulatória. Para cima e para baixo, mais ou menos 1. Quer dizer que vai para 11 e vai para 9. Então, vamos fazer de conta que essa carga aqui, ela seja 4K. Como está colocando aqui, ó. 4K aqui. O que acontece é o seguinte. Se a gente fizer uma simulação aqui, eu vou colocar aqui 4K também. Aí eu automaticamente eu coloquei o valor da minha carga igual ao valor desse resistor RS, né? Essa corrente S aqui, gente, vai ser agora o quê? Aquela corrente que a gente viu na teoria da aula passada. Lembra dessa corrente aqui que a gente viu na aula passada? Tá vendo aqui, ó? O capacitor não depende exatamente se o circuito é bem a onda completa, a tensão de ondulação e a corrente que a gente vai mandar para a carga. Então, esse máximo aqui vai ser esse S aqui agora, ó. O que o circuito vai estar suprimindo aqui, esse capacitor vai entregar para frente, é esse S que vem dessa resistência, vai ser o I máximo. Então, esse S aqui, ele tem que suprimir a alimentação do Zener mais o da carga. Então, essas duas correntes vêm para cá, que a gente vai jogar na equação aqui como se fosse o I máximo, tá? Uma coisa ligada à outra. Agora eu faço uma pergunta seguinte, olhando aí, futuros engenheiros de automação. Tem um problema esse negócio aqui, não tem? Dá uma olhada aí em relação ao que vocês conseguem observar. No sentido do diodo aí, eu tô confuso com isso até agora, desde o início. Mas ele é polarizado reverso, Tá, então quer dizer, ele recebendo essa tensão aqui, ele tá conduzindo normal. Não, ele não conduz. Ele deixa passar uma corrente Zener dentro dele. Uma coisa é conduzir, que é o diodo lá. Ele faz um curto. Aqui ele não está em curto. Aqui ele deixa passar uma corrente de avalanche e segura uma tensão nos terminais aqui. Deixa eu até colocar até um voltímetro aqui para você. Aqui, ó. Entendeu? Esse voltímetro aqui, ó. Vou chamar aqui de VZ, então, já que você está... Esse VZ aqui, se ele tiver, o projeto estiver todo certinho, esse Zener aqui vai marcar 7,5. Esse 7,5 aqui, ó, pá, ligado aqui a carga, pá, ligado a carga. Então, se eu jogando esses 10 volts aqui, que é 11 e 9, junto com essa proteção dessa resistência aqui, garantir 7,5 aqui, ele vai entregar 7,5 para a carga, sem problema nenhum. Tá? E vai tender a tirar esse detalhe. Então, ele é polarizado, ele é incidido reversamente mesmo. Igual tá aqui no desenho aqui, ó, aqui no projeto final, ó lá. Ele é colocado reverso. Por isso que eu falei. Diodo normal, isso aqui é Zener, tá? Ele tem essa... Aqui o Tinei coloca esse risquinho aqui, mas na verdade o Tinei tem um outro para cá, no meu ponto de vista. Mas o que vocês estão observando nesse circuito aqui? O que vocês conseguem observar? Baseando que a gente aprendeu de TVNAM. Ó, TVNAM de novo. Aí, o que a gente está analisando pelo TVNAM aqui? Da carga. Que o valor da carga é igual ao valor da resistor de segurança? Aí... Isso. E aí, o que acontece?
A tensão vai ser metade em cada um, velho. Então, perfeito. Então, perfeito, Hudson. Se aqui é 4K, aqui é 4K e também tá 10, quer dizer que aqui é 5 e aqui é 5. Ué, então, esse cara não é 7,5? Não tem jeito, então. Ué. Ah, cara, então, que conclusão que você verifica? A gente tem que diminuir o RL ou a gente tem que diminuir o RS? O RS? Para a gente fazer isso aqui, tentar virar 7,5, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que diminuir o RL ou diminuir o RS? Tem que ser o RS, velho. Ué. Primeiro que você não pode mexer no RL, que é a carga, né? Como é que você vai mexer na carga? A carga é uma coisa externa que você vai ligar ao circuito. Ela é imexível. Né? Imagina se toda fonte que você tivesse que comprar lá, você tivesse que mudar o seu eletrodoméstico, o circuito eletrônico para dentro. Não, você fazer o contrário. A carga está fixa, você tem que ter um circuito que se adapta à carga. Então, a gente, graças a Deus, a gente consegue mexer no RS. Se a gente mexer no RS aqui, vamos colocar aqui, por exemplo. Então, olha só, vou fazer a simulação desse circuito aqui. Ah lá, deu 4,9. Tá vendo? Deu 4,9. Olha lá, o Zener está com 4,9. Ele é um Zener, olha lá, de 7,5. Tá vendo? 207,5. Então, praticamente, vamos fazer as formas de onda aqui. Né? Olha lá, passou 1,28 miliamperes. Olha lá, a corrente que passou no Zener. Deixa eu até colocar a corrente da carga aqui também, para a gente poder discutir aqui. Ó. Tá aqui a corrente da carga. IRL. Olha lá. Pode falar quem tá falando. Leandro, quando você fala que ele é um Zener de 7,5, isso é a tensão máxima que ele suporta? Não, é a tensão que ele regula. Ah, tá. O que é a sua regulagem, tá? Ela depende. Então, vou voltar para a curva lá. Então, vou melhorando aí, não tem problema nenhum, não. Pode fazer essa pergunta que a gente volta o tanto que for necessário, tá, gente? Então, aqui, ó. Esse que tá aqui no gráfico aqui, deixa eu habilitar aqui. Esse valor que tá falando aqui, ó. V nominal. É o VZN. Tá? É o que dá, passo lá exatamente no caso do manual. Então, aquele cara falou que aqui é 7,5. Tá? Aqui, ó. É o que tá falando lá no caso aqui, caso do Tina. Aqui é 7,5 volts. Tá? Então, então, o que que acontece? Para ele garantir esse 7,5 aqui, para ele poder trabalhar no 7,5, ele tem que ficar limitado dentro do Izener mínimo e Izener máximo. Naquele manual do fabricante, falou que o Izener máximo dele aqui é 1,0 amperes. E a gente sabe que o Izener mínimo é 10% desse valor, que é 0,1. Então, o que que acontece? Aquele Zener, desde que ele receba uma corrente acima de 100 miliamperes até 1 ampere, ele vai conseguir segurar o seu 7,5. Se ele, por um acaso, receber valores diferentes desses limites aqui, aí ele vai operar no... Bom, abaixo, ele perde regulação por causa da tensão de joelho. Se for acima, ele tende a segurar o valor, mas ele queima por potência dissipada, né? Porque a corrente vai ser tão alta que vai autodestruí-lo. Porém, quando a gente observa aqui, para garantir exatamente esse 1 ampere com 7,5, dá dando 7,5 watts. Então você está verificando que nesse Zener aqui, também você não vai poder chegar a 1 ampere dele também aqui não. Tá? Por causa da potência do Zener que é passado exatamente no manual aqui. Ó. Quer ver? Vamos até verificar aqui. Ó. Cliquei aqui. Tem aqui o espaço dele aqui. Ah lá. Potência máxima de dissipação, 1 watt. Tá com um gráficozinho aqui. Né? Ah, não, tá. Desculpa. Então aqui, ó. Tá dando aqui exatamente 1 watt. Tá? Então, ele é 1 watt, ele é 7,5 e a corrente máxima dele é 1. Então, você não vai poder tacar 1 em 7,5 não, que ele queima também. Perfeito, Leandro? Beleza. Então tá. Então, vamos agora fazer essa simulação aqui, ó. Transiente. Ok. Então tá aí, ó. Tá aqui a forma de onda. Vamos colocar o circuito aqui. Ah lá, então a entrada aqui
veio com 10 volts mais ou menos 1, uma tensão ondulatória de mais ou menos 1 volt. Ah lá, isso aqui é o que surgiu na carga. Você pode verificar claramente que a tensão de ondulação diminuiu, né? Vamos ter que colocar aqui, ó, pá, ah lá. Vamos colocar o 11 aqui, que deve ser direto. Opa, ah lá, uns 20,83 milissegundos, né? E aqui, vamos colocar esse cara aqui, pimba, vamos colocar aqui no 9. Olha lá, temos aqui, ó, 2 volts de ondulação, 1 volt para cima, 1 volt para baixo. Se a gente for analisar nos mesmos pontos que está acontecendo aqui, ó, vamos colocar aqui. E vamos colocar o B aqui. Ah lá, foi para 600, tá vendo? Ele caiu de 2 para 0,6. Tá vendo? A regulagem ficou péssima. Por quê? Porque esse valor tinha que diminuir bastante. Né? Esse valor tinha que ir lá para um 0,3, 0,2 mais ou menos. Mas por que não foi isso? Porque você não está fazendo passar por dentro dele a corrente de trabalho dele para fazer regulagem. E além disso, o RS que você colocou aqui, ele está impedindo ir para 7,6 a carga. Tá? Vamos colocar aqui o valor contínuo. Ah lá. Tá vendo? A corrente está passando dizendo aqui é 52,71 microampere. E está indo para a carga o quê? 1,22. Então a carga vai lá consumir esse 1,22 que ela precisa. E esse 1,22 com 51 aqui está gerando 1,28 MRS. Então essa corrente I máxima aqui, ó, que está acontecendo aqui, é 1,28. Então, isso automaticamente, né, se a gente fizer uma conta básica aqui, esse capacitor está até meio fraquinho para poder alimentar esse circuito aqui. Então, ó, não deu regulagem. Se a gente agora chegar e colocar esse 4, colocar um 400, o que vai acontecer? Então, vamos lá. Ah lá, opa, a corrente já foi para 9,92. Ah lá, aqui já foi para 8,41 miliamperes. Então, vamos fazer agora a simulação aqui, ó. Opa. Fazer a simulação, 300, eu não sei. Opa, ó, melhorou, tá vendo aqui, ó? Olha lá. Ficou mais bonitinho aqui, ó, anterior. Olha lá, tava desse jeito, né, e tava baixo. Aí o que acontece? Quando você diminuiu aqui, o que acontece? A tensão que está em máxima carga aqui é 90%, né, a máxima tensão TVNAM que está indo aqui para a carga aqui, ó, se a gente analisar bem, que está dando quase 90%, 91%. Né, porque o total que é 4,400, né, se a gente multiplicar por 4.000 e dividir por 4,400, a gente vai ter quase tipo um 9 aqui. Então você tem 9 volts caindo na cabeça do Zener, e o Zener foi lá, puxou uma tensão, ó lá, quer ver aqui? Vamos ver aqui, ó. Qual foi essa tensão do Zener aqui? Ah lá, foi para 6. Tá vendo? 6, ah lá, tá vendo? Tensão máxima, ah lá, 608. Tensão mínima, que vai ser nesse ponto aqui, a parte mais baixa aqui, ó. Ah lá, 5,90. Ah lá, ponto 1. Tá vendo? Ó? Pô, já deu uma melhorada pra caramba. O sinal que tava bem ondulante. Tá vendo aqui, ó? O sinal tava bem ondulante aqui. Só melhorando a análise pelo RS aqui, ele automaticamente conseguiu jogar o 4K. Por que não está correto o circuito? Porque a corrente que está circulando aqui é 8. Essa corrente tem que aumentar, gente, para fazer isso que subir um pouquinho. Para a gente obedecer exatamente os conceitos que está acontecendo aqui dentro da regulagem. Aqui, ó, tá vendo? VZN mínimo, você tem o I mínimo. O I mínimo que não foi atingido no circuito, não foi, tá 8. Ele tá abaixo, por isso que regulou para baixo. Como é que faz para a gente aumentar esse Zener mínimo aqui? Como é que a gente faz? Pode falar, gente, precisa de sugestão aí. Diminuiu o RS, né? Perfeitamente. Vão ter que diminuir o RS. Então, vão diminuir agora de 400 para 40. Opa, já foi para 84. Tá vendo aqui, ó? E subiu, foi para 84. Vamos fazer agora de novo a nova análise aqui.
Transiente, 100. Ah, subiu mais um pouquinho. Tá vendo aqui, ó? Olha lá, tava mais baixo, muito lá embaixo. Olha lá, quanto mais baixo for essa desregulagem, ele não mexe na tensão de ondulação, gente. Tá vendo? Ó, isso aqui eu acho que mostra claramente o objetivo do Zener. Tá? Opa, por que não foi? Por que não apareceu aqui? Tá? Ué, eu tô pedindo para aparecer aqui. Ué, vai. Ué, vamos só um pouquinho, deixa eu... Vamos negócio, computador, tá dando uma zica meio doida. Ué. Eletrônica aplicada. Isso aqui não. Ué, deu um trem meio doido aqui. Deu um trem meio doido aqui. Tá vendo aqui, ó? Olha só. Quando ele estiver trabalhando dentro da região, gente, que a gente comentou aqui, ó, só um pouquinho. Quando ele trabalhar dentro dessa região aqui, aí ele funciona. Você pode ver o que aconteceu. Você colocou na primeira situação aqui uma tensão menor que o VZ mínimo. Então ele ficou ali na região do joelho. Quando ele ficou na região do joelho, aumentou a tensão de ondulação. Por isso que ele não regulou. Quando você começou a jogar a corrente Zener mínima um pouco maior, ele começa a melhorar. Quando você chegar praticamente no ponto central, ele chega no valor que você deseja. Que foi o que a gente fez aqui, ó. Então vamos ver aqui, ó. Primeiro caso que a gente colocou aqui, ó. O primeiro caso foi exatamente isso aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Ah lá, você está vendo a ondulação. Por quê? Porque você tinha colocado ele para operar muito abaixo, né? A corrente aqui estava dando microampere nessa situação aqui. Com a corrente microampere não acontecendo, você tinha praticamente um divisor de tensão. Ah lá, você tinha isso aqui, por exemplo. Ele regulou um pouquinho? Regulou. Né? Ele tirou o 2 aqui e transformou aqui em 0,6. Daí você trocou, sei lá, um carro 1.0 para um carro 2.0, mas continua sendo aquele carro daquele mesmo modelo. Aí, o que nós fizemos aqui na situação 2? Nós pulamos o 4K para 400. Ah lá, ele subiu, ou seja, ele ficou mais dentro daquela área que a gente mostrou da curva lá, e aí a tensão de ondulação começa a diminuir. Porém, como ele não está nessa situação aqui, gerando os 10% da corrente Zener, ele não conseguiu lá para cima. Porque eu quero 7,5. Mas quanto que ele deu aqui? Olha, ele deu 6, olha lá. Olha lá, ele deu 6, 0,8 e 5,97. Olha lá, tá vendo? Ele não conseguiu. Tá vendo? Ó. Ah, mas eu posso alimentar o circuito? Pode. Só que você comprou um Zener de 7 que está trabalhando com 6. Tudo bem, é o direito seu. Isso aí a gente verifica o que dá para fazer. Tá? E aí, nesse outro estado aqui, ó, mas aí o que acontece? À medida que a gente está diminuindo o RS, está aumentando a corrente máxima, que seria uma corrente IS, né? Ó. Então, aí, ó, subiu mais ainda. E foi aqui para quanto? Ó? Foi lá, 6,6, ó. E caiu para 6,49. Nesse caso aqui, o Zener aqui não chegou nos 100 mA, não. Ah lá, 84, certinho, ó. Tá vendo, ó? Ah, eu te quer dizer que quando chegar aqui no 100, vai exatamente chegar lá no 7,5? Não, gente, eletrônica não é bem tudo 100%, mas a tendência é essa, tá? Então vamos fazer esse 4 aqui, 40 vira 4. Tirei. Opa! Então agora a gente pode ver que ele passou da metade do ponto, inclusive, da corrente Zener dele, né? Então aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu acredito que agora pode até regular agora. Vamos ver aqui. Vamos ver quanto vai dar aqui. Transiente, 100. Opa. Ele subiu. Deixa eu tirar as curvas aqui. VZN. O VM tá aqui. Fecha. Então, deve ter subido um pouquinho. 7,23. Tá vendo? Ó? Tá vendo? Tinha 7,23. Eu tenho aqui 6 alguma coisa. Vamos ver aqui, ó. 6,6. E antes eu tinha aqui o meu 6,0. Então, agora que ele trabalhou dentro daquela região, ele praticamente, ele não vai realmente conseguir dar o 7,5. Mas deu 7,23. Tá vendo? Ele praticamente... O que ele propôs fazer, ele fez, desde que estivesse dentro daquela regra. Né? Existe tensão suficiente para ele poder trabalhar.
né? Então a gente pode ficar claramente que aqui virando 4, aqui praticamente ficou um curto, né? Ó. Esse 4 vem aqui, atende aqui. Então esse 10 consegue ir em cima do terminal do diodo Zener. A corrente aqui não excedeu, olha lá, tá vendo? 713 mili, é menor que 1 ampere. E aí a carga precisou de 1,78 tal, né, que a gente precisa verificar. Perguntas, por favor? Boa noite, Alves. Beleza, pode falar, tranquilo, Luiz. Então, nesse caso aí, não poderia tirar esse resistor RS, não, porque só foi diminuindo. Não poderia ligar, então, a fonte direto no diodo Zener, não? Não, não pode. Eu vou até te falar para você por que não pode. Quando a gente estiver utilizando esse circuito aqui, o que vai acontecer é uma coisa bastante drástica. Você não pode garantir que a tensão da rede ela não tenha flutuações. Tá? Então, o que acontece? A gente está admitindo que aqui na entrada é 180 volts de pico de onda que você tem aqui. Mas a rede elétrica pode ir lá para, sei lá, 200 volts de pico. Quando ela dá essa situação, ela vai produzir um efeito cascata tudo aqui para frente. Né? O capacitor vai aumentar também, o seu valor de pico. Ele, lógico, que vai descarregar. Você tem que ter esse resistor aqui para segurar exatamente a regulagem que está acontecendo aqui. Tá? Esse estágio chamado regulador aqui, ele precisa desse resistor para justamente segurar uma possível pancada para cá, porque quando a gente colocou aqui, teoricamente, essa vinda aqui do sinal do caso da saída do capacitor, no projeto mesmo, a gente até coloca situações aqui que pode vir da rede elétrica também. Então, sei lá, se você realmente tem 127 volts, sei lá, você vai colocar lá uns 10, 15% de tolerância das pancadas que acontecem. Quem nunca teve queda de luz na sua residência e reparava que às vezes a lâmpada ficava mais fraquinha. Aí é a situação boa, né, gente? É a situação, assim, diminuiu, ele não estragou o eletrodoméstico. Mas como tem a situação que gera uma tensão e ela fica muito tempo acima, você danifica o eletrodoméstico. Então, como a fonte está pegando, como o seu circuito de alimentação está pegando o valor da fonte, ele vai aumentar e vai mandar isso para a carga. Então você tem que garantir que ele vai segurar esse detalhe. Tá? Uma observação, Luiz, ele valor é pequeno, tende a ser um curto, concordo com você, mas esse resistor ele começa a ficar meio parrudo, ele começa a ficar maior também. Tá? Esse projeto do jeito que foi feito aqui foi um projeto que eu fiz aqui meio na tora, viu, gente? Né? Esse projeto aqui, na verdade, está horrível. Tá? Por que esse projeto está horrível? Porque 10 volts para regular com Zener de 7,5 não é adequado para isso. Não tá legal esse projeto aqui, não. Tá? O ideal mesmo, aí vamos falar uma coisa meio prática, é que você tenha, sei lá, 50%, 60% da regulagem em relação ao que você está querendo. Então, se você está querendo aqui 7,5, essa fonte que tinha que ver com 15. Então, então não tem como. Não, então o projeto está errado. Você especificou errado o capacitor, você especificou errado o enrolamento dos transformadores. Tá? Então, esse projeto aqui, ó, por aqui C10 e aqui está com a 7,5, com uma V de ondulação de praticamente 1 volt de pico a pico, esse projeto é um projeto horroroso. Por isso que ele tendeu a virar um quarto. Se por acaso eu chegar aqui, Luiz, eu vou colocar aqui um 15, você vai ver que esse resistor já vai aumentar. Quer ver? Ó, vamos colocar aqui, ó, 15. Pronto. Tá escrito 10 aqui, mas eu coloquei o 15 aqui. Deixa eu o texto aqui. Ó, 15. Olha lá, deu 1,86. Tá vendo? Esse Zener aqui, olha lá, regulou 7,5. Ficou maravilhoso. Mas assim, você destruiu o diodo. Tudo bem, Luiz? Tudo. Tá vendo? Né? Você destruiu o diodo. Para você não ter esse diodo, você vai ter que aumentar esse cara aqui. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar 40 lá. Sei lá como é que é. Funcionou. Opa, tá. Ele diminuiu um pouquinho, então não é 40. Aqui deve ser mais ou menos uns 27. Quer ver aqui, ó? 27 para regular. 27
aqui, 6,8, 27. Deve dar uns 15 aqui, quer ver? 15. 7,4, 520 miliamperes. Tá vendo, ó? Aqui já não queima mais o diodo que você alimentar a cá. Então, o que acontece? A gente vai fazer uns estudos referentes exatamente isso. Quanto mais você tentar diminuir esse valor aqui, melhor vai ser a sua regulagem na saída. Agora, ele tem que ter um valor suficiente para ele proteger o que ele vai receber anteriormente e entregar para a carga. Né? A coisa não é fácil fazer isso. Por isso que eu gosto muito de comentar, gente, que quando você compra um circuito eliminador de pilha, existe uma média ali, né? Os caras trabalham dentro de uma margem de tolerância, tá? Mas aí quando você faz a simulação, joga os cálculos, tudo, aí você verifica que é coisa muito bonita de se fazer, tá? Então, neste caso aqui, sabe o que vai dar uns 8 ohms? Deixa eu ver aqui quanto vai dar. 7,25, ela já está quase chegando no limite dele. Tá vendo? Então, neste caso aqui, essa tensão de ondulação está muito alta também. Essa tensão de ondulação não está legal, está dando lá uns 20% do 15. 2 dividido por 15. Quanto está 2 dividido por 15? Deixa eu ver aqui, ó. Dois entre 15 dividido 100. Tá dando 13%. Tá vendo? Então é ideal que fosse um pouquinho mais alto aqui, ficaria melhor. Então, se isso aqui aconteceu, Luiz, o que você faz? Você errou no projeto, você vai ter que mudar o quê? A relação de espiras do transformador. Fazer isso aqui aumentar para regular, para poder cair. Normalmente 50% estiver trabalhando aqui, já fica um valor legal. Aqui não deu certo por causa também essa transformação está muito exagerada também, né? Ou nesse caso, para você resolver esse problema da tensão do lado, você aumenta o capacitor. Se você aumentar o capacitor, fica talvez mais caro. Não, talvez seja até melhor que em relação ao cobre, pelo número de voltas. Isso aí é o desafio do projeto. Entendeu? Assim, poxa, o que é melhor? É melhor eu dar mais voltas e gastar cobre ou comprar mais alumínio e fazer capacitância? Isso aí, por isso que nos semestres passados eu dava um projeto, os caras faziam exatamente um retificador de onda complexo center tape e calcular a produção. Aí, os caras chegavam à seguinte conclusão: poxa, não tem jeito de produzir isso aqui. Eu falei assim, gente, agora vocês estão entendendo por que a China quebra tudo. Porque, assim, o projeto que o pessoal comprando carretel, comprando cobre, eu obrigava o pessoal, inclusive, a desenvolver, inclusive, o enrolamento transformador. Os caras tinham que pegar aqueles cálculos todos lá. Os caras chegavam a valores tipo assim, R$150. Eu falei assim, mas por que a gente vai na loja e paga 20? Porque o cara tem isso em linha de produção, você está comprando um protótipo, tá? Mas mesmo que você tenta fazer isso aqui, se você chegar aqui no Brasil, você vai chegar aos valores do cara lá, sei lá, 20, 30. Aí você vai lá no Oiapoque lá, compra essa fonte que inclusive o Luiz usou, que ficou boa pra caramba lá no rádio dele lá, paga 10, 20 conto. Quanto você pagou naquela fonte lá, o Luiz? Lá da fonte de duas. Não, na verdade, isso aí o cara pegou no outro equipamento que ele tinha que estragou e nós aproveitou a fonte, então 0,800. Assim. Se você digitar pela... Aproveita. Mas eu acho que deve ser uns 15 pontos no máximo. Não passa disso, não passa disso. Entendeu? Então aí a gente verifica uma coisa meio complicada, né? Isso explica o grande problema que a gente está passando, né? A China, ela, devido a essa política dela de praticamente sair quase tudo de graça, né? É um país que não tem nada, né? 70% dele é o deserto de Gobi. Ele tem 30%, ou seja, 30% do território dele onde fica a população. Nossa, o país é maravilhoso, né? Você pode colocar a gente em qualquer lugar. Lá na China não é bem assim, não. O deserto de Gobi é o segundo maior deserto do planeta. Primeiro é o do Saara e depois veio do Gobi. Aí o que acontece? Então, a maior parte da China fica ali na área costeira. Então eles não têm onde
plantar as coisas, criar animal, igual a gente tem o Cerrado, tem aqui Pantanal, situação. Eles importam tudo e revende e ganha dinheiro. Eu concordo, que dá dinheiro é tecnologia. Com certeza, né? Tá aqui. O PISA é um absurdo, né, gente, lá embaixo. Jair, algum comentário, Jair? Não, tô entendendo, tranquilo. Tranquilo. Então, beleza. Então, gente, ó, então o que a gente discutiu, tá vendo? Ó, eu fico muito legal nessa parte, a gente discutiu como é que o Zener faz essa jogada da regulagem, né? Então a gente verificou que é o seguinte, ele consegue atender a necessidade desde que ele obedeça a curva dele. Ficou dentro da curva dele, a gente vai adequar, né? A gente vai segunda-feira fazer as equações, vou preparar um formulário para vocês junto com o exercício, e aí a gente fala assim, ó, ficou dentro daquele limite, a gente vai lá, faz simulação e automaticamente, pimba, o negócio regula, funciona, vai dar certinho, que eu acho que é o mais importante disso aí, tá? Mais alguma dúvida, gente? Pode escrever no chat aí. Bom, se não tem mais nada, gente, o que eu queria passar de introdução de Zener, eu me dou por satisfeito, né, tal, faltam 15 minutos, eu acho que fica de bom agrado, né, para mim tá ótimo, caso alguém tenha alguma dúvida, queira que eu vou explicar alguma coisa, mudar algum valor aqui na tela, a gente especifica sem problema nenhum, porque senão eu me dou pela matéria lançada hoje, com certeza. Ô, professor. Oi, pode falar. Aquele material que o senhor mostrou na aula passada sobre transformador, o senhor falou que mandou pelo WhatsApp. Eu não sei se eu apaguei ou o que eu arrumei, mas eu não achei aqui, não. Tem como reenviar? Material do transformador, só um pouquinho, deixa eu ver qual que é. Tem material pra caramba. Aqui. Não, eu falo do livro, o que o senhor estava analisando lá na hora. Igual o senhor fez hoje. Uhum. Transformador de áudio. Deixa eu ver se esse cara aqui. Esse aqui é maravilhoso. Tá? Independente, se vou passar uns dias aqui, então, esse aqui é maravilhoso. Eu mandei esse. Teoria geral de fontes de alimentação. Deixa eu ver aqui. Fontes lineares. Esse aqui é da Universidade Federal. Tá, vou te mandar esse aqui também. E tem uma que é de construção de transformador mesmo, não é isso que você está querendo dizer, né? Não, é o que o senhor, acho que é do livro do Cruz, um scanner que o senhor falou que tinha feito, o senhor falou que tinha enviado, só que eu não sei se eu apaguei, eu excluí. Hudson, ele mandou um outro arquivo com o mesmo nome de retificadores. Aí, depois do formulário, tem o scanner do livro. Ah, tá, beleza, eu vou conferir então. É o último arquivo que ele mandou, não sei se foi na terça-feira. Na terça-feira ele mandou de novo, aí depois do formulário tá o scanner. Não, beleza. Isso, exatamente isso aí, tá? Muito obrigado, é isso mesmo. Então, gente, felicidades então, né? Até segunda-feira que vem. Mais alguma dúvida, algum comentário aí? Tranquilo? Então tá bom, gente. Sucesso então. Aí eu posso o que for necessário para vocês. Abração então. Fica com Deus aí, gente. Todo mundo aí. Tchau.